O trabalho estava a todo vapor na mansão. Tim, o proprietário, e Sarah, a babá, estavam decorando a sala, pendurando balões infláveis, arrumando a mesa e comemorando o aniversário de seu único filho favorito, Ethan. O garotinho estava fazendo 6 anos. Só que o aniversariante não estava particularmente feliz, sentou-se imóvel em sua cadeira de rodas e ficou olhando para um ponto, mostrando absolutamente nenhum interesse no que estava acontecendo. Seu pai olhava para o filho de vez em quando com saudade e tentava animá-lo de alguma forma. Ethan, meu filho, veja como está bonito. Logo, a vovó e o vovô chegarão. O tio Peter e a tia Rose lhe darão muitos presentes. O que você gostaria de ter mais do que qualquer outra coisa no mundo? Estou pronto para realizar qualquer desejo seu, desde que você sorria. O menino de repente ficou animado. Seus olhos se iluminaram e ele disse baixinho: A coisa que eu mais quero no mundo é ver minha mãe. Sinto muita falta dela. Também quero que meus filhos sejam meus amigos. E quero que minhas pernas andem. E não preciso de mais nada. Tim quase chorou, foi até o bebê, abraçou-o e disse: Sonny, querido, você sabe que a mamãe está lá no céu. Ela nos vê e nos ama. E ela fica muito triste quando você está triste. E logo você estará de pé, eu lhe prometo. Vamos jogar bola no quintal, como costumávamos fazer. E as crianças? Vou tentar pensar em alguma coisa. O menino suspirou, ficou em silêncio e se virou para a janela, seus olhos se apagando novamente. O coração de Tim estava despedaçado. Já havia se passado 1 ano desde aquele terrível acidente, que dividiu a vida deles em antes e depois, e Ethan ainda não havia recobrado o juízo. E o que fazer a respeito disso? O homem não sabia. Às vezes, suas mãos estavam completamente abaixadas, e tudo tinha sido diferente antes. Tim cresceu em uma família rica de empresários. Portanto, desde a infância, seus pais estabeleceram um alto padrão para ele. Ele estudava na escola com um viés matemático, frequentava todos os tipos de círculos de desenvolvimento. A criança sempre tinha mesada, telefones caros e roupas da moda. Mas, ao mesmo tempo, o pai era bastante rigoroso e não permitia que o filho relaxasse e fosse insolente, incutindo nele um senso de responsabilidade. E quando Tim começou a estudar na universidade e se interessou por garotas, sua mãe começou a orientá-lo. Ela era uma mulher com grandes pretensões, que tinha um grande senso de responsabilidade. Ela era uma mulher com grandes pretensões. Não era fácil agradá-la. Quando soube do próximo caso de seu filho, ela imediatamente fez perguntas sobre a nora em potencial por meio de seus conhecidos e deu seu veredito. Entretanto, a moça com quem Tim decidiu se casar e por quem se apaixonou seriamente, surpreendentemente, gostava de seus pais. Ela pertencia a uma família decente de professores, não era vadia, não era vulgar, era tranquila e bem educada. Mamãe deu sua permissão e o filho se casou por amor, com uma colega de classe de Pam. O amor entre eles era tranquilo, profundo e real. Quando Pam engravidou, o jovem casal estava muito animado, ansioso pelo filho. A gravidez foi fácil e imperceptível, sem toxicose, sem doenças, e o parto transcorreu sem complicações. Ethan cresceu forte, raramente ficava doente, logo se levantava e andava, agradando seus pais. Os negócios da família foram passados para Tim por seus pais, que era dono de uma pequena fábrica de confeitos. Seus bolos não eram baratos, mas eram feitos com produtos naturais e receitas especiais. Por isso, eram comprados em um piscar de olhos. Sempre havia longas filas. Pam também participava ativamente dos negócios, ia com frequência a reuniões com mestres da culinária, aprendia com a experiência deles e adorava criar novas obras-primas. Mesmo estando em licença maternidade, ela não abandonou seu negócio favorito, e o nascimento de um filho
também não a impediu, especialmente porque seu filho era calmo, comia e dormia bem e não causava muitos problemas para a jovem mãe. Pam sempre levava Ethan com ela para a produção quando a criança crescia. O bebê gostava muito de estar lá, observava com prazer e interesse como os bolos e doces eram feitos e, é claro, gostava deles. Naquele dia infeliz, Pam teve que ir ao trabalho por 1 hora para ver como estava o processo. Era uma encomenda importante, um enorme bolo de casamento de 3 camadas, e ela não podia se dar ao luxo de falhar. Ela era uma excelente motorista. Tim nunca se preocupava. Pam colocou o bebê na cadeirinha do carro e colocou o cinto de segurança. A mulher sempre seguia as regras. Foi isso que salvou a vida do bebê. O carro de Pam derrapou de repente em uma curva. A estrada congelou e ela bateu em um poste. Por algum motivo, os airbags não foram acionados e a cabeça da mulher se chocou contra o para-brisa. Toda a frente do carro foi esmagada. Pam estava morta antes da chegada da ambulância. O bebê saiu ileso, salvo pela cadeira infantil, mas ele passou por muito estresse, porque sua mãe, na verdade, morreu na frente dele. Depois da tragédia, o menino ficou retraído, parou de falar, gritava à noite, mas o pior foi que suas pernas foram tiradas. Tim ficou arrasado e de coração partido com a dor que se abateu sobre ele. O funeral de sua esposa, a saudade que sentia dela, a falta de esperança e os problemas de seu filho. Muitas vezes, ele fechava os olhos e pensava: por quê? Quem destruiu sua família e por quê? Ele era tão feliz com Pam. Por que o céu leva embora as pessoas que ele ama, enquanto algum canalha ou assassino está vivo e bem? Como isso é injusto! Tim queria se deitar em sua cama, dormir e nunca mais acordar, porque na realidade atual, sua amada Pam havia desaparecido e nunca mais voltará. Mas os problemas e o estado de seu filho não o deixaram desanimar, porque ele precisava muito da ajuda e do apoio de seu pai, e ele cerrou os punhos e continuou a viver e a lutar pela saúde de Ethan. Durante 6 meses, ele levou a criança a várias clínicas, recorreu aos melhores especialistas da medicina. Ele achava que os problemas em suas pernas eram causados por uma lesão na coluna. No entanto, todos os médicos disseram que, fisicamente, a criança estava completamente saudável. Mas a psique do bebê estava muito danificada, e era daí que vinham todos os problemas. Ninguém sabia quando a criança voltaria a andar ou se ela se recuperaria, e isso era muito assustador para o pai. Ethan sofreu tanto que, aos poucos, as outras crianças pararam de conviver com ele, e ele não foi para o jardim de infância. Ele ficava em casa com a babá 24 horas por dia, exceto para passear. Tim não desistiu e, durante 1 ano, ainda houve progresso, embora pequeno. O bebê começou a falar, parou de gritar à noite e de temer o carro do pai, mas ele ainda não conseguia ficar em pé. O único especialista que ele e seu filho não visitaram, começando por curandeiros chineses, osteopatas e terminando com artesãos populares, e tudo em vão. Apenas as mãos, todas divorciadas, dizem que não há causa física, apenas trauma mental. O organismo reagiu de tal forma, não há nada a fazer, e ninguém sabe quando o processo reverso ocorrerá. O pequeno Ethan, quando sentia saudades de sua mãe, pegava em suas mãos um ursinho de pelúcia que ela lhe dera e falava com ele como se estivesse com ela. Ele o abraçava e chorava, com tanta amargura e lágrimas. Ele sentia muita falta do amor e do carinho dela. Lembrava-se com frequência de como ela o embalava, como o beijava, como sussurrava que ele era o filho mais amado do mundo. Ou como eles costumavam deitar na cama juntos em um dia de folga, assistindo a desenhos animados e comendo sorvete de baunilha com geleia de framboesa de um vaso. E hoje,
Parecia ser um aniversário, mas sem humor. Meu filho estava triste. É claro que ele amava muito o pai. Estendia a mão para ele, mas depois daquela tragédia, a criança ficou completamente diferente. Não era mais como antes. Tim foi ao supermercado comprar mais bebidas e outras coisinhas para a mesa, e depois ia buscar os pais e levá-los para casa, para o neto. Havia uma grande tempestade de neve do lado de fora, o vento uivava e fazia redemoinhos de enormes correntes de neve. Não dava para ver nada. A geada era de 20 graus negativos, nada menos que isso. O homem estava saindo da loja quando notou uma mulher com uma criança nos braços na varanda. Ela aparentava ter cerca de 30 anos, não mais do que 30. Estava mal vestida, mas limpa, com um casaco fino e curto e um lenço na cabeça. A filha também estava vestida, obviamente fora de época, com um casaco de pele velho e um boné feito de zigue-zague, botas fracas, tremia de frio e estava encolhida contra a mãe. Tim sentiu tanta pena delas que não aguentou mais. Tirou uma nota grande da carteira e se aproximou delas. Sinto muito. Você e o bebê estão absolutamente congelados. Tome, pegue isso e compre algo para comer. Façam um lanche. Pelo menos entrem em casa e se aqueçam. Por que estão viajando em meio a essa tempestade? Como você vai voltar? Os ônibus não estão circulando muito agora por causa do tempo. Metade deles foi cancelada. Os trabalhadores dos serviços públicos não conseguem dar conta do recado. Não tem tempo para limpar as estradas. A mulher olhou para ele com muita gratidão. Mas a menina estava tremendo. Estava com muito frio. O estranho disse: Muito obrigado, é muito bom. Não pense que não sou uma mendiga. Meu nome é Natalie e o nome da moça é Mary. Nós moramos no interior e perdemos o ônibus. Estávamos nos aquecendo na loja até que o guarda nos pediu para... Estou vendo daqui. Assim que o ônibus chegar, iremos embora. Tim estava prestes a se despedir, mas de repente pensou: e se os convidássemos para a festa de aniversário do nosso filho? Ethan brincaria com a garota. Ele sonhava com isso. Pelo menos deixe as pessoas pobres se aquecerem, comerem iguarias. Você pode ver que elas mal sobrevivem do pão à água. O homem deu mais uma olhada na mulher e disse-lhe com decisão: Sabe de uma coisa, Natalie? Estou convidando você e sua filha para a festa de aniversário do meu filho. Ele tem 6 anos de idade. Seu nome é Ethan. Sei que é uma oferta inesperada, pois não nos conhecemos. Considere isso um grande favor. Meu filho não anda. Está doente. É uma longa história. Ele raramente recebe a visita de crianças, pois fica muito irritado. Então, sua filha vai brincar com ele, você vai se aquecer, comer uma boa comida, descansar. Depois, chamarei um táxi para você. Está bem. O código do interfone é 357. A babá irá encontrá-lo. Eu a chamarei. Vou chamar um táxi. Só tenho de ir buscar meus pais. Não seja tão tímido. Ethan é um garoto maravilhoso e gentil. Tudo ficará bem. Natalie ficou feliz e aceitou o convite com prazer. Muito obrigada, Tim. Não consigo sentir meus pés por causa do frio. Não quero que minha filha fique com os pés congelados. E ainda não há ônibus. Você está apenas nos salvando. Não se preocupe. Não vamos demorar. Vamos parabenizar seu filho, nos aquecer e depois vamos embora. A menina balbuciou. Estamos indo visitar o tio? Sim, para brincar com o menino? O que vamos dar a ele? Natalie se animou. É muito constrangedor ir até o aniversariante sem um presente. Vou comprar para ele um carro pequeno ou um álbum com lápis. O homem tentou dissuadi-la, explicando que Ethan tinha muitos desses carros. Mas a mulher foi inflexível e disse que não iria à casa da criança de mãos vazias. No final, Natalie escolheu um balão brilhante de baixo custo com flocos de neve.
que, quando virado de cabeça para baixo, caiu lindamente, girando ao som de uma música agradável. Ela ficou satisfeita e concordou em fazer uma visita. Tim mandou Natalie e a filha de táxi para sua casa, sem entender muito bem como ele havia decidido fazer isso. Ele mesmo foi buscar seus pais. Mamãe, como sempre, levou muito tempo para se arrumar, trocando de casaco 2 vezes, arrumando o cabelo e, finalmente, eles estavam a caminho. Levaram 1 hora para atravessar a tempestade de neve. Tim não havia dito nada aos pais sobre Natalie. Ele havia decidido que seria assim mesmo. Ele sabia de antemão que sua mãe não gostaria da ideia de convidar estranhos para casa. Ela era uma mulher de pretensões e desconfiava de pessoas novas, preferindo amigos antigos e confiáveis. Quando Tim e seus pais chegaram em casa, a diversão já estava a todo vapor. Ele havia contratado um animador com antecedência e o alegre palhaço entreteve os convidados. Os convidados gostaram muito. Os adultos cantaram músicas com ele com prazer, resolveram charadas e brincadeiras. Afinal, para cada resposta correta, havia um prêmio. Mas o aniversariante não estava nem um pouco interessado no palhaço. O menino brincava com entusiasmo com Mary, a garotinha da rua. Eles estavam no chão, em um enorme tapete macio branco como a neve, jogando um jogo só deles, alheios a tudo ao seu redor. Natalie sentou-se modestamente na borda da mesa festiva, batendo palmas e observando os convidados participarem das competições. Contra o pano de fundo dos amigos da família, ricos e luxuosamente vestidos, é claro que ela se destacava muito. Uma gola alta velha e jeans de uma cor obscura. Na cabeça, o cabelo estava preso em um simples rabo de cavalo. Surpreendentemente, mesmo com roupas tão simples e sem uma gota de maquiagem, a mulher tinha uma boa aparência. Ela era naturalmente uma loira bonita, com grandes olhos azuis e pele branca como a porcelana. Mas sua filha era o completo oposto dela. Pele morena, escura como uma cigana, e olhos castanhos, como brasas. Mary era agitada, risonha e muito sociável. Ela estava sempre contando algo a Ethan, e ele estava envolvido na conversa. Seu pai não podia estar feliz, pois há muito tempo não via seu filho tão feliz. Os pais parabenizaram o neto, deram a ele um enorme carro infantil no controle e uma enciclopédia infantil moderna com belas ilustrações. O menino agradeceu e beijou a avó, e ele e Mary imediatamente começaram a olhar os presentes. Tim apresentou Natalie. Mãe, pai, gostaria que vocês conhecessem Natalie. Esta é a Natalie. Nós nos encontramos por acaso hoje, e eu decidi convidá-la e a minha filha para a festa. Vejam como o Ethan está animado. Ele estava ansioso para brincar com as crianças. Na minha opinião, o melhor presente para ele é passar um tempo com o bebê. Ele nem sequer olha para o palhaço. Galina Petrovna não compartilhou nem um pouco da alegria do filho e o repreendeu na frente do convidado. Tim, como você pode fazer isso? É extremamente imprudente convidar pessoas desconhecidas, de aparência duvidosa, e se elas forem vigaristas, não sabemos como nosso neto será afetado pelo convívio com uma gangue de rua. Vocês são tão confiantes. Natalie se sentiu magoada e constrangida, corou e se remexeu e queria pedir para ir para casa. Afinal de contas, os outros convidados também estavam olhando para ela de soslaio e ninguém estava falando com ela. Mas Tim imediatamente afastou sua mãe e disse com raiva: Mãe, não sou mais criança e tenho minha própria vida. Todos nós viemos para a festa de seu neto favorito. Então, por que estragar tudo? Repito, mais uma vez, Natalie e Mary são minhas convidadas, e peço que as trate com o respeito que merecem. Temos um acordo? É melhor experimentar nossa nova especialidade de torta de carne e queijo. O chefe tem trabalhado muito para mim. Eu até pedi seu bolo favorito. Sirva-se.
A mulher apertou os lábios e parou de importunar Natalie. Sua educação não permitia que ela fizesse um escândalo feio e ela não queria aborrecer o neto. Mas, durante toda a noite, ela olhou para o hóspede não convidado com tristeza e, quando sorria para o filho, ficava até um pouco brava. A sábia mãe decidiu que mais tarde voltaria a conversar seriamente com Tim e descobriria onde ele havia desenterrado esse mendigo. É compreensível que o filho sofra de solidão, mas isso não é motivo para arrastar para casa todo tipo de lixo da rua. Escureceu rapidamente e os convidados começaram a ir embora. Os pais também pegaram um táxi. Apenas Natalie e Mary ficaram. A mulher disse timidamente: "Está ficando tarde, minha filha e eu também temos que ir para casa. Obrigada por tudo, Tim. Foi a primeira vez que estive em uma festa como essa. Eu adorei. O palhaço foi muito engraçado. Conduziu o programa maravilhosamente. Você pode ver que é um verdadeiro profissional. Ninguém ficou entediado a noite toda. E seu filho é um garoto maravilhoso e inteligente. Acho que ele e Mary são grandes amigos." De repente, Ethan começou a pedir ao pai: "Papai, por favor, a Mary pode passar a noite com a mamãe? Somos melhores amigos agora. Estou me divertindo muito." "Oh, por favor, é meu aniversário." "Então, posso fazer qualquer pedido que eu quiser?" Tim olhou para Natalie, envergonhado e confuso, e sugeriu: "E na verdade, por que você quer sair à noite?" A nevasca ainda não se acalmou. "Fique aqui. Há 2 berços no quarto do bebê. Mary e Ethan podem dormir neles. Vou arrumar seu quarto. Você não vai incomodar nem a mim, nem ao meu filho." Natalie sorriu e respondeu: "Tudo bem. Não vamos incomodar o aniversariante. Nós ficaremos, mas com uma condição. Eu mesma limparei a casa, lavarei a louça, arrumarei tudo, deixarei tudo em ordem. Tenho de fazer algo útil. É constrangedor ser abrigado, alimentado e colocado na cama, como em um conto de fadas." Tim estava feliz, fez barulho, arrumou as camas para os hóspedes, preparou toalhas limpas e roupões de banho no banheiro. E ele observou a hóspede manejando habilmente os pratos, esfregando-os até ficarem brilhantes, limpando. Era óbvio que a mulher era econômica, não preguiçosa. As crianças brincaram um pouco mais. Depois, Natalie deu um banho em ambos e os colocou na cama. Os bebês adormeceram instantaneamente, sem que fosse necessário ler uma história. Os adultos também foram para a cama. Tim estava tão cansado durante o dia que nem percebeu o sono profundo que teve. Amanhã era dia de folga. Ele havia dispensado a enfermeira para que pudesse dormir pelo menos uma vez por semana. Tim acordou cedo o suficiente para ouvir a chamada de rádio do berçário. Isso significava que Ethan também estava acordado e precisava de ajuda. O homem se lembrou dos convidados da noite anterior e se levantou, mas não havia ninguém na casa. Natalie e Mary haviam saído. Havia um bilhete na mesa da cozinha. "Obrigado pela festa. Mary e eu gostamos muito." O proprietário ficou até um pouco chateado, e o filho ficou triste novamente. Mas nada podia ser feito. As pessoas têm suas próprias vidas. A semana passou voando, com trabalho e tarefas. Todas as noites, Tim via a mesma foto. Ethan estava enviando mensagens de texto para alguém no telefone. Ele estava tão entusiasmado, sempre sorrindo, recebendo carinhas sorridentes e fotos. O pai, surpreso, perguntou mais de uma vez: "Filho, você fez amigos? Com quem você se corresponde?" Mas a criança imediatamente escondeu o telefone e respondeu misteriosamente: "Sim, papai. Agora tenho amigos. Mas é segredo." Além disso, a criança agora virava com frequência a lâmpada de presente em forma de bola, ligava a música e, pensativa, observava os flocos de neve caindo lindamente. De repente, em uma noite,
Quando pai e filho estavam jantando, Tim viu uma história no noticiário criminal da televisão. O locutor disse: em um dos bairros dormitórios da capital, houve uma tragédia. Uma família de empresários conhecidos morreu. Os cônjuges morreram ao mesmo tempo, à noite, após o aniversário de casamento. A causa presumida da morte é envenenamento por álcool. Sua filha de 3 anos, Mary, desapareceu sem deixar vestígios. A investigação está esclarecendo todas as circunstâncias desse caso misterioso e confuso, e a criança está procurando a polícia. O homem ficou chocado e até deixou cair o controle remoto. O vídeo era da mesma menina Mary que tinha estado na casa deles no dia anterior. Ethan também gritou: papai, essa menina se parece com a Mary? É ela? Uau! A Mary está na TV! Tim ficou atônito. Não sei, filho. Espero que não. Você não está falando com a tia Natalie, está? Diga a verdade ao papai. Eu realmente preciso encontrá-la para descobrir o que está acontecendo. Talvez ela e Mary precisem de ajuda. Elas saíram tão de repente que nem nos despedimos, nem perguntei o endereço delas. Não sei o número de telefone delas. O menino mostrou ao pai a correspondência e, pelas fotos, o homem percebeu em que aldeia os fugitivos estavam se escondendo. Em uma das fotos enviadas a Ethan, a pequena Mary estava ao lado de um enorme globo de neve que ela e a mãe haviam feito. E na esquina da casa havia uma placa dizendo 5 Milk Street. Ele rapidamente descobriu na internet qual era o vilarejo vizinho que tinha essa rua e essa casa, e decidiu ir até lá para conversar e descobrir com a mulher por que ela havia roubado o filho de outra pessoa. Tim deixou seu filho com a babá e partiu. As estradas estavam cobertas de neve. Ele mal conseguia chegar lá. Ele encontrou facilmente o chalé certo nos arredores de um pequeno vilarejo. O único problema é que era impossível chegar direto a ela por causa dos montes de neve, mesmo com um veículo off-road. Então, tive que deixar o carro no início da rua e caminhar. A casa não estava muito bem conservada. As janelas eram de madeira velha. A cerca era fraca, mas, em geral, a casa era boa e espaçosa. Dava para ver que um proprietário cuidadoso já havia morado aqui. O caminho havia sido limpo e havia um fino fio de fumaça saindo da chaminé. Portanto, os proprietários estavam em casa. O homem bateu à porta. Um cachorro latiu alto no quintal e uma sombra brilhou do lado de fora da janela. Mas ninguém abriu a porta por um longo tempo. Tim bateu novamente, pois não ia desistir e sair sem nada. Se a porta não abrisse, era porque havia algo a temer. Finalmente, uma Natalie assustada apareceu na soleira da porta, olhando em volta como se estivesse com medo de alguém, e fez um gesto para que Tim entrasse. Estava quente na casa. Mary estava brincando com uma boneca no berço. Ela viu o visitante e sorriu. Acenou, obviamente reconhecendo-o. Natalie perguntou confusa. Como assim? Natalie perguntou confusa. Como você nos encontrou? Ethan lhe contou? Ah, eu não deveria ter mandado uma mensagem para ele. Eu queria dar apoio ao garotinho, para que ele não se sentisse sozinho. E aqui estava eu. Eu tinha causado problemas. Tim não tentou ser tímido e me perguntou diretamente: Natalie, por que você roubou o bebê de outra pessoa? Eu sei de tudo. Todos os canais estão falando sobre a morte de empresários. Eles têm um close-up da Mary e estão procurando por ela. Diga-me a verdade, por favor. Talvez eu possa ajudá-lo. De qualquer forma, você não conseguirá se esconder aqui por muito tempo. Um dos vizinhos vai reconhecer o bebê e chamar a polícia. A mulher chorou, com as mãos trêmulas, lamentando. Vamos lá. Aqui não. Vamos para a cozinha, para que a Mary não ouça. Sentada à mesa, a mulher começou. Mary não é filha de um estranho. Ela é minha filha. Eu a dei à luz há 3 anos. Tim não acreditou.
Você está mentindo. Mary não se parece nem um pouco com você. Ela é de outro tipo. Se você não me disser a verdade, eu mesmo chamarei a polícia. O que você quer com essa garota? O que está planejando fazer com ela? Confesse. Natalie agarrou as mãos dele, quase gritando. Não chame a polícia, eu lhe imploro. Eles a colocarão em um orfanato. Eu vou lhe contar tudo. Vou começar desde a infância, para que você entenda. Esta é a minha casa. Nasci e cresci aqui. Minha mãe trabalhou como fazendeira de gado a vida toda. Mas meu pai é um herói. Ele esteve nos pontos críticos, no Afeganistão e na Chechênia, e recebeu muitos prêmios. Nosso cachorro, Mukhtar, que vive no quintal, é seu amigo fiel desde o fronte. Ele o salvou uma vez, quando era muito pequeno, e queriam abater o filhote, pois ele não era um alemão de raça pura, mas uma mistura. Mas seu pai ficou com pena e não permitiu. Tomou-o para si e começou a treiná-lo ele mesmo, a ensinar-lhe comandos. Ele o levou a cinematologistas. E você sabe, de Mukhtar saiu um cão de busca tão inteligente, melhor do que qualquer outro de raça pura. Nosso cão encontrou pessoas sob escombros e as resgatou. Papai já se foi há quantos anos, mas Mukhtar ainda nos serve fielmente. Ele é muito inteligente, sabe todos os comandos, é gentil. Mas agora ele está velho, quase cego. Quando meu pai morreu, eu estava terminando a escola. Foi um golpe terrível para mim e minha mãe, uma grande dor. Sem ele, a casa ficou órfã imediatamente e as finanças ficaram muito apertadas. O único salário de mamãe não era suficiente para viver. Depois da escola, fui para a capital para ganhar dinheiro, pois não havia trabalho normal na aldeia. Embora minha mãe fosse contra isso, ela sempre achou que na cidade grande só havia vergonha e devassidão. Ela era dos velhos tempos. Ela até queria me casar com o filho do tratorista local, Jack, mas ele era tão teimoso, estúpido, feio, que eu bufei e fugi. E mamãe ficou muito chateada comigo. Consegui um emprego como empregada doméstica da família, também por patrocínio. Uma mulher da nossa aldeia me levou a uma agência de recrutamento. Ela mesma trabalhava como cozinheira em uma família rica. Ela me ajudou a encontrar um emprego. Minha mãe pediu a ela. As pessoas não eram ruins, não eram escandalosas, pagavam bem e bem. Eu também não era preguiçoso. Tentava, em geral, ficar muito feliz com o trabalho. Alguns anos passaram despercebidos. Algumas vezes por mês, eu ia à casa da minha mãe, ajudava-a, sentia muita falta dela. E então, a dor chegou novamente à nossa família, de onde não esperávamos. Minha mãe ficou muito doente. Comecei a notar há muito tempo que ela estava perdendo peso, dormindo muito, vendia a casa. Era insuportável cuidar dela. Mas nós atribuímos tudo isso à fadiga crônica. Eu lhe trouxe todas as vitaminas importadas, mas elas não ajudaram. Então, não aguentei e a levei a um médico na capital. Foi aí que tudo veio à tona. Precisávamos de muito dinheiro para o tratamento e a cirurgia. Minha mãe ficou completamente abatida, pois percebeu que nunca conseguiríamos levantar esse dinheiro. Mas eu prometi a ela que conseguiria o dinheiro e salvaria sua vida. Esse pensamento não me dava descanso. Eu pensava dia e noite em como poderia salvar minha pessoa mais próxima e querida. Eu não estava em mim, estava chorando. E é claro que os proprietários perceberam. Tiffany, a esposa do proprietário, descobriu que eu estava com problemas e implorei para que me emprestassem dinheiro, pois ninguém me emprestaria. O casal pensou no assunto e me ofereceu para ser mãe de aluguel, pois eles não conseguiam conceber um filho há muitos anos. A esposa tem problemas. Eu não podia aceitar a ideia de que teria de abrir mão do bebê. Quero dizer, é um pouco louco. Tudo bem, se eu já tivesse filhos, talvez fosse mais fácil. Mas dar à luz e entregar o bebê não estava na minha cabeça. Mas a mamãe estava piorando. Então, eu aceitei. Eu não tinha escolha.
Por sorte, engravidei logo. O cônjuge do proprietário usava um protetor de barriga. Supostamente no registro, o médico foi subornado e eu não apareci em nenhum lugar público durante toda a gravidez, para que ninguém adivinhasse nada. Também dei à luz em casa, o empresário providenciou tudo. Assim que dei à luz, tiraram meu bebê de mim, não me deixaram nem alimentá-lo. E eu estava tão doente que não conseguia dormir. E eu estava tão doente que poderia ir para a forca. Vocês não podem imaginar o que significa carregar um bebê dentro de si, senti-lo, dar à luz e depois entregá-lo. Como é difícil e doloroso. Fui paga corretamente, sem enganação, e, é claro, dispensada do pecado, recebendo um recibo de que nunca, e em hipótese alguma, procurarei um filho e interferirei na vida dos cônjuges. E a menina foi registrada para eles como se Tiffany a tivesse dado à luz naquela noite. Portanto, oficialmente, não sou ninguém de Mary. Voltei para essa aldeia como se tivesse sido estripado como um peixe e jogado na praia. Mas tentei me animar. Não havia tempo para desanimar. Eu tinha que lutar pela vida da minha mãe. O dinheiro era suficiente para todo o tratamento. Mais do que suficiente. Minha mãe foi internada no hospital. Lutamos por 1 ano. A cirurgia foi feita. Parecia que ia melhorar. Mas não. O corpo não aguentou outra quimioterapia e ela morreu em meus braços. Confessei à minha mãe, pouco antes de sua morte, de onde eu tinha tirado tanto dinheiro, pois não podia mais carregar esse fardo em meu coração. É um pecado, minha filha, um grande pecado. Uma criança deveria estar com sua mãe, e foi a mãe que a deu à luz. Minha pobre menina, você destruiu sua vida por minha causa, e tudo por nada. Essas últimas palavras dela não saíram da minha cabeça. Tudo misturado em minha alma. A dor da perda pela morte da minha mãe, a solidão, a saudade e um desejo frenético de ver meu bebê. Como se fosse um mecanismo de enrolação, levantei-me como um robô, fui para a cantina do fazendeiro, onde trabalho como cozinheiro, e à noite dei vazão aos meus sentimentos, uivando e rugindo até a meia-noite. E assim, quase o tempo todo. Eu sofria muito, não conseguia dormir, sonhava com o parto e com o meu bebê. Eu ficava pensando, como ela está? Como ela ficou? Como ela está se saindo? E, há uma semana, não aguentei. Decidi ir até a casa. Pensei em me ajoelhar e implorar para ver minha filha pelo menos por 1 minuto, para vê-la com pelo menos um olho. Esperei no apartamento por um longo tempo, ninguém abriu a porta e, de repente, a porta cedeu. Estava destrancada. Entrei como se estivesse em um delírio. Meu coração cheirava a problemas. Vi os cônjuges na cama, mortos, ficando azuis, e minha filha estava sentada no guarda-roupa, chorando, aparentemente assustada. Eu não conseguia me lembrar de mim mesma. Peguei-a e saí correndo dali. Nem sequer a vesti. Embrulhei-a em um xadrez quente que estava na poltrona e corri para a estação de trem, peguei um táxi e fui para casa, no vilarejo. Em casa, encontrei algumas coisas antigas de minha infância e comecei a viver aqui. Surpreendentemente, Mary veio até mim por causa do choque ou do estresse. Ela não chorou nada, ela não sabe e ainda não entende que mamãe e papai se foram. Ela fica perguntando quando eles voltarão. Ela me chama de tia Natalie, então eu tive que mentir sobre ser amiga da mamãe. Sei que foi uma coisa terrível de se fazer. Eu deveria ter chamado a polícia e não ter roubado a Mary. Isso é verdade, mas então eu teria sido acusada de assassinato e minha filha teria sido colocada em um orfanato. Isso não é melhor? Não sei o que fazer a seguir, estou tão confuso. Mas sei de uma coisa, não entregarei Mary a ninguém, mesmo que eu tenha que morrer. Eu a carreguei em meu coração. Ela é minha filha e filha daquele empresário. Eles não conseguiram tirar os ovos de sua esposa. Tim apertou a cabeça e lamentou. Que bagunça você fez com as coisas, Natalie.
Humanamente falando, é claro que você é compreensível. Mas você está em uma situação muito difícil e delicada. É improvável que a polícia investigue o caso. Você foi a última pessoa a ver o casal morto. Provavelmente encontraram suas impressões digitais lá. E seja qual for o caso, os documentos de Mary dizem que ela é filha deles e que você a roubou. E como provar o contrário é uma grande questão. E você também tinha um motivo para o assassinato. E um motivo muito bom. É um impasse. Você tem que pensar muito. Mas assim que ele terminou, alguém quebrou a janela com uma pedra e 2 bandidos invadiram a casa. Natalie não percebeu a princípio e começou a gritar. Você trouxe a polícia? Sim! Eu não vou devolver a Mary. Querida, venha aqui! Venha até mim! Venha até mim! Venha até mim! A garota estava assustada e, sem falar nada, subiu nos braços de Natalie e a abraçou com força. Um dos bandidos gritou. Lá está ela, a herdeira ranzinza. Tragam-na aqui. Não a queremos viva. E você pode acabar com a mulher, para que ela saiba como estragar as coisas para nós. Eles tentaram levar a menina embora, mas Tim os defendeu. Os bandidos gritaram. Quem diabos é esse? De onde você veio, espertinho? É melhor não se envolver nessa história, senão você vai se dar mal. Mas o homem não podia deixar uma mulher com uma criança em uma situação tão crítica e bateu os punhos nos bandidos, lembrando-se de suas aulas de karatê e luta livre na infância. Seguiu-se uma briga. O homem lutou como um leão. Ele não era um homem tímido. Natalie aproveitou um momento para correr para o quintal com a garota e soltar o cachorro gritando. Mukhtar! Faz! Salve a senhora! O cachorro não hesitou, arrancou a corrente como um louco, voou para dentro da casa e começou a morder os agressores furiosamente e a despedaçá-los. Um dos bandidos pegou uma faca e a brandiu, ferindo Tim e gritando. Cale a boca! Não nos incomode! De onde você veio? Protetor! Alex, afaste esse cão raivoso! Ele mordeu minha perna! Deu uma surra nele! Os vizinhos se revoltaram, chamaram a polícia e 3 homens fortes com forcados também entraram na briga, pois na aldeia não existe desgraça de estranho. Todos correm para ajudar. Logo, o policial do distrito chegou em uma caminhonete. Todos os participantes da briga foram levados para a delegacia, inclusive Natalie. Tim foi levado para o hospital e Mary para o orfanato até que todas as circunstâncias fossem esclarecidas. A menina estava chorando. Mal foi arrancada de Natalie, abraçava seu pescoço e gritava. Tia Natalie, não me deixe, estou com medo. A mulher também estava soluçando, pois achava que estava se despedindo da filha para sempre. Agora ela nunca mais sairia da prisão, eles pendurariam todos os cachorros nela. Ela sussurrou para ela, sem se lembrar de si mesma. Mary, saiba que a mamãe a ama muito e nunca a esquecerá. Você é a garota mais amada e querida do mundo. Tim foi levado para o hospital em estado grave e só teve tempo, enquanto estava consciente, de chamar a enfermeira. Sarah, minha situação está ruim. Estou ferido. Fui levado para o hospital da 3ª cidade. Fique com Ethan o tempo todo, por favor. Não tenho mais ninguém para comer demais. A mulher gritou e começou a correr pela casa, juntando as coisas do proprietário, necessárias para ele no hospital, e os documentos a serem procurados, a apólice e o passaporte. Ela soluçava. Ethan ficou alarmado, pois seu pai havia desaparecido há muito tempo e perguntou. Senhorita, diga-me, o que aconteceu? Foi o papai que ligou? Por que ele está fora há tanto tempo? Estou com medo. Você vai a algum lugar? Não me deixe sozinho. A mulher puxou o menino para perto de si, deu-lhe um beijo no topo da cabeça e começou a falar. Ethan, não se preocupe. O papai está doente. Ele está no hospital. Você e eu chamaremos um táxi e iremos vê-lo. Preciso me concentrar para não me esquecer de nada. Quer que eu a leve para a casa de sua avó? E você pode ficar com eles por um tempo? Por que você realmente precisa ir ao hospital?
O garoto teimosamente balançou a cabeça. Não, primeiro para o meu pai. Eu quero vê-lo. Babá, o papai não vai morrer, vai? Estou com muito medo. Sara novamente começou a acalmar o pequeno, embora ela mesma estivesse com o coração perturbado. O que você está dizendo, Ethan? É claro que ele não vai morrer. Os médicos vão tratá-lo e deixá-lo ir para casa. Agora não podemos deixar que você fique triste. Precisamos dar apoio ao seu pai. O menino estava tão preocupado com o pai que, durante todo o trajeto, torceu nervosamente o botão do paletó e quase o arrancou. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, o pequeno Ethan tinha medo de perder o pai, porque, depois da morte da mãe, ele era tudo para ele, a pessoa mais próxima e querida. Sara e o menino esperaram por um longo tempo no corredor do hospital, mas finalmente o médico veio até eles e disse: Não se preocupe, está tudo bem. O ferimento foi suturado. Não há risco de vida. Bem, lutador, anime-se. Seu pai vai melhorar logo. Não chore. O menino perguntou baixinho: Posso vê-lo? Por favor, quero ver meu papai. E o menino chorou novamente, incapaz de lidar com suas emoções. O coração do médico tremeu, ele tinha uma filha crescendo, então permitiu. Ok. Bem, como uma exceção, entre no quarto por um tempo. Sara levou o bebê em um carrinho de bebê para a enfermaria. Tim estava deitado na cama, pálido e confuso, com o braço e o ombro enfaixados. Ethan, vendo isso, levantou-se de repente da cadeira de rodas e, com as pernas cambaleantes, foi até o pai, jogou-se em seus braços e chorou novamente. Papai, papai, papai! Eu estava com tanto medo! Não vá embora por tanto tempo, não me deixe! Estou com medo! E o Tim, atônito, não conseguia acreditar e gritava: Filho, Jesus! Você finalmente se levantou daquela maldita cadeira? Eu não acredito! Vamos, querido, ande mais um pouco, faça seu pai feliz. Isso fará com que eu me sinta melhor. Não acredito que esperamos por isso. Ethan só agora percebeu que podia andar como antes. O menino hesitou em sair da cama e andou pelo quarto, primeiro devagar, lentamente, com pequenos passos, e depois cada vez mais rápido, se alegrando e gritando: Papai, estou andando como antes. Agora posso correr com as crianças e jogar bola. Sara também se cruzou e chorou, pois sabia o quanto o proprietário estava preocupado com a doença do filho, quanto esforço e paciência ele havia investido para que ele voltasse a ser o mesmo. Ela chorou. Senhor, nossas orações chegaram até o Senhor. Ethan está andando sobre seus pés. Que alegria! Tim se recuperou lentamente e seu filho o visitava todos os dias com a babá. Mas os pais tiveram uma conversa difícil. Depois de saberem pela babá sobre o que havia acontecido, eles correram imediatamente para o hospital. A mãe beijou o filho e chorou. Deus, Tim! Como você pôde fazer isso? Não temos inimigos em nossa empresa. E não estamos nos anos 90. Será que nossos concorrentes chegaram a um nível tão baixo? Uma facada? Espero que você tenha denunciado o caso à polícia. Tim respondeu: Meu trabalho não teve nada a ver com isso. Vou lhe contar tudo, mas acho que você não vai gostar. Quando Louise descobriu como e por quem seu filho havia sido prejudicado, ela ficou indignada. E eu lhe disse, eu lhe avisei, esses conhecidos de rua não acabam bem. Por que você precisa dos problemas de outra pessoa, me diga? Se Natalie foi levada à polícia, deve ter sido por alguma coisa. Talvez ela tenha matado aqueles empresários. Não se meta nisso, você já tem problemas demais. Mas então, Tim não aguentou mais. Mãe, como pode dizer isso? A senhora me ensinou, desde que eu era criança, que devemos ajudar as pessoas quando elas estão em apuros. Eu acredito na Natalie e vou ajudá-la, certo? Quer você goste ou não. Você não a conhece e já está tirando conclusões precipitadas e acusando-a de assassinato. E se você não pudesse me ver por anos, você não faria de tudo para descobrir como eu vivo, o que há de errado comigo? Como mulher,
Você precisa entendê-la. Sim, Natalie fez coisas, mas é só porque ela sente falta da própria filha. Sente saudades dela. Não consigo imaginar o que aconteceria comigo se Ethan não estivesse por perto. Os filhos são o sentido de nossas vidas, e todos nós somos capazes de fazer qualquer loucura por eles. Seu pai interveio e o apoiou. Estou do seu lado, filho, e tenho orgulho de você. Você não teve medo dos bandidos e protegeu uma mulher com uma criança. Isso é digno de respeito. Posso dizer, pelo modo como você está falando, que você gosta dessa Natalie, não é? Você não a teria defendido com tanta paixão se não se importasse com ela. Ouça a si mesmo e faça o que sabe. Fique bom logo. Estávamos com medo de você. Tim agradeceu ao pai pelas palavras de apoio que eram muito importantes para ele agora e assegurou à mãe que o pior já havia passado e que a polícia resolveria tudo e puniria os culpados. E ele, definitivamente, não correria mais perigo. Louise se despediu do filho com um abraço, e ainda mais em seu coração, ela odiava aquela mendiga que havia caído sobre a cabeça do filho. De onde quer que tivesse vindo, ela só trazia problemas. Uma coisa era boa, seu neto estava recuperado. O homem decidiu ajudar a pobre Natalie a sair da armadilha em que ela havia caído por sua própria estupidez. Mas era impossível fazer isso sozinho. Então, ele decidiu contratar um bom advogado para defender os interesses da mulher no tribunal. Afinal, até agora tudo estava contra ela: o roubo da criança, a ocultação do crime e talvez, até mesmo, a cumplicidade com ele. Os dois bandidos que os atacaram se recusaram e se mantiveram em silêncio, sem intenção de cooperar com a investigação. Sabia-se apenas que um deles era primo do empresário falecido, um certo Carl, e o segundo, seu cúmplice, um cidadão condenado anteriormente, Ron. Tim não economizou e contratou o melhor advogado da cidade, Mike. Em sua conta havia centenas de casos difíceis concluídos com sucesso. Foi ele quem reuniu todas as informações. Para provar que Natalie e Mary eram parentes, eles fizeram um teste genético que mostrou que elas eram de fato mãe e filha. E isso foi metade da batalha. Mike, com uma meticulosidade incrível, interrogou todos os participantes daquele banquete malfadado, após o qual os empresários morreram, e restaurou a cadeia de eventos a cada minuto. Muitos se lembraram de que foi Carl quem trouxe o conhaque, que foi bebido pelos cônjuges falecidos. Outros convidados preferiram vinho ou champanhe. O advogado insistiu em fazer uma busca na casa de Carl. Eles reviraram tudo e encontraram uma pista, uma droga que em grandes doses causa paralisia do sistema respiratório. Tendo encontrado um rastro, Mike insistiu em uma segunda autópsia, atraiu seus especialistas e eles encontraram os restos da mesma substância no corpo. Descobriu-se que o primo do irmão mau decidiu matar toda a família e, assim, ficar rico. Mas a menina estava no caminho. Imediatamente, ele não decidiu se livrar dela. Pensou que, após a morte dos cônjuges, formalizaria a tutela da menina e depois completaria o que havia começado. Mas tudo deu errado. A menina desapareceu. Com esses fatos em mãos, a investigação pressionou Carl e ele percebeu que não conseguiria se safar. Confessou: "Nosso pai e os pais de Oliver eram irmãos, mas havia um abismo entre eles. Um se tornou um homem rico e meu pai continuou sendo um pobre. Que injustiça! Eu odiava Oliver em meu coração desde que era criança. Eu o invejava. Oliver tinha uma universidade de prestígio e um negócio em uma bandeja de seu pai. Viver e aproveitar, e ele tinha uma linda esposa. Eles deram à luz uma herdeira em sua velhice. E agora, ela tem sorte, mas eu não o convidei para entrar em sua empresa. Mas ele não deixou, dizendo que trabalhar com parentes é a pior coisa do mundo.
Você não pode imaginar os problemas. Ele me ensinou tudo sobre a vida e eu não precisei de seus conselhos por muito tempo. Eu não queria trabalhar como um simples gerente a vida toda. Não é justo. E então perdi muito nas cartas. Eles prometeram me colocar no cinturão se eu não pagasse minha dívida. Então pensei em uma maneira de resolver todos os meus problemas de uma só vez. E tudo teria dado certo se não fosse por aquele idiota que roubou a garota debaixo do meu nariz e seu defensor. De onde eles vieram? O investigador ficou maravilhado com a crueldade de Carl, que matou seu irmão e sua esposa com suas próprias mãos e não se arrependeu. Ele perguntou: Como você encontrou Natalie? Como conseguiu o endereço dela? Carl deu uma risadinha. É um segredo militar. Meu parceiro no crime estava vigiando o apartamento, esperando o momento em que a polícia seria chamada. Então, ele se lembrou bem da menina e a seguiu. Então decidimos levar a menina. Não sei por que aquela mulher a queria. Então entramos na casa, mas não sabíamos que ela não estava sozinha. O traficante havia estacionado seu carro fora do caminho. Então, nosso plano falhou. Malditos sejam eles, aquele homem e aquela mulher. Eles arruinaram a combinação para mim. O investigador ficou surpreso com o cinismo e a crueldade desse canalha e perguntou: Você não sente pena de seu irmão e da esposa dele que você matou? E você fez planos para a criança? Foi tudo por dinheiro? Carl sorriu. Você entende muito? Se não fosse por aquela galinha, eu estaria rico em 1 ano, e não me importa o quanto isso custou. O investigador balançou a cabeça. Com quem estou falando sobre consciência? Bem, nada. Na zona você será educado rapidamente, você se arrependerá todos os dias. É para lá que você vai. Quando Natalie foi finalmente libertada, Tim a encontrou no portão da prisão. A mulher parecia perdida e magra. Ela ficou muito feliz quando viu seu salvador e correu até ele. Obrigada por ter vindo. Eu estava em uma espécie de transe. Vi tanta coisa lá. Você não pode imaginar como é assustador lá. Eu estava desesperada. A princípio, o investigador me pressionou a confessar o assassinato. Mas decidi que de qualquer forma não posso sair daqui. Deixe-me apodrecer. Mas não vou assumir o pecado de outra pessoa. Eu simplesmente não queria deixar isso para lá. Também sinto muita falta de minha filha. Como ela está se saindo no orfanato, coitadinha. É um choque tão grande para a criança. Primeiro os pais dela morreram, depois ela se acostumou um pouco comigo, depois a colocaram no orfanato. Por que esses infortúnios caíram sobre a pobre menina? Como posso explicar a ela que sou sua mãe biológica? E se ela for adotada por estranhos, então eu nunca mais a encontrarei. Natalie soluçava e Tim a acalmava o melhor que podia, acariciando seus ombros magros. Vamos, tudo vai ficar bem agora. Você já foi libertado, não é suspeito de nada. Há um conhecimento genético de que Mary é sua própria filha. Agora resta legalizar seus direitos como mãe e provar que você é a única e legítima herdeira do empresário. Vamos fazer o seguinte. Vamos para minha casa. Ethan ficará feliz. Você descansará, se recuperará um pouco e depois iremos ao orfanato de Mary visitar a menina. Você não tem nada para fazer sozinho neste vilarejo e com as janelas quebradas. Além disso, vamos usar seu primeiro nome. Depois de tudo o que passamos juntos, é estranho gritarmos uns com os outros. A mulher se animou de repente. Tim, esqueci de dizer a coisa mais importante. Muito obrigado, humano, que nos salvou com minha filha. Se não fosse por você, eles teriam levado a Mary com certeza, e provavelmente me matariam. Eu o envolvi em uma história. Eu estava vivendo uma vida boa, e de repente, você veio à minha cabeça com seus problemas. O homem sorriu. Nada na vida é feito por acaso. Se não fosse por seus problemas e minha lesão, Ethan não teria conseguido se recuperar. Ele está andando sozinho agora. Finalmente nos livramos da odiada cadeira de rodas. Meu filho estava tão preocupado comigo que andou sozinho, levantando-se da cadeira de rodas,
Pode imaginar? É uma grande bênção para mim. Gosto muito de você, Natalie, tanto como pessoa quanto em geral. Nunca mais olhei para as mulheres depois que minha esposa morreu. Achei que nunca conseguiria me apaixonar pela Pam, mas olho para você e a admiro. Eles dirigiram até a mansão de Tim. Mukhtar, abanando o rabo alegremente, correu imediatamente para sua dona, começou a lambê-la e a latir alto. A mulher chorou, beijou o nariz molhado dele e lamentou. Mukhtar, Mukhtar, meu querido Mukhtar, como você está aqui? Vivo. Graças a Deus. Como estou feliz em vê-lo. Obrigado, Tim, por acolher o cachorro. Nunca pensei que o veria vivo. Eu tinha medo de perguntar. Ele tem nos servido fielmente por tantos anos. Ele salvou meu pai na guerra e agora correu para me defender com seu peito. O homem respondeu alegremente. Como eu poderia deixar um cão tão bom e fiel morrer? Ele, assim como eu, foi ferido. Mas os médicos salvaram Mukhtar. Remendaram-no. E eu lhe disse para levá-lo para casa, pois o que ele faria sozinho na aldeia? Não se preocupe. Ele está bem aqui. O recinto é espaçoso, quente. Eu o alimento como em um sanatório. Nós nos tornamos muito amigos. Ethan não o abandona de jeito nenhum. Ethan estava muito feliz por ter um hóspede. Agora ele estava correndo e pulando, balbuciando o máximo que podia. E ele não parava de perguntar sobre Mary. Onde ela está? Quando vai chegar? As lágrimas vieram aos olhos de Natalie novamente, e ela respondeu. Em breve, levarei Mary para longe do orfanato, e nunca mais a darei a ninguém. Natalie tomou um banho quente, jantou, brincou com Ethan, e foi para a cama, já era tarde. À noite, ela teve o mesmo pesadelo pegajoso que a assombrava regularmente há 3 anos. Ela estava empurrando, gritando, doía tanto, e então um alívio tão grande, como um vazio dentro de si, o choro de um bebê. Ela levanta a cabeça, esperando ver o bebê. Quer segurá-lo, mas o bebê é imediatamente levado para algum lugar. Seus seios estão transbordando de leite e seus olhos estão inchados de lágrimas. E Natalie grita: Não! 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 Bebê! Tim ouviu os gritos do seu quarto e ficou assustado. Ele entrou silenciosamente no quarto de hóspedes. Natalie estava se debatendo na cama como se estivesse com febre, com os cabelos grudados na testa, gritando o nome da filha e soluçando. O homem começou a acordá-la automaticamente, acordando-a e sussurrando. Natalie, acorde! Você está delirando! Vamos lá! É só um sonho ruim! A mulher finalmente abriu os olhos e olhou em volta assustada. Ela estava envergonhada por ter perturbado seu mestre e por ele poder vê-la seminua, com uma camisola fina. Tim estava olhando para Natalie, com a mesma camisola, com flores bordadas que ele havia dado a Pam. Ela nunca chegou a usá-la. Seu sangue ferveu e ele a abraçou gentilmente, como se fosse uma criança, e a beijou delicadamente, primeiro no pescoço e depois nos lábios, sussurrando. Que mulher linda você é agora, que querida! Você me deixa louco. Por favor, nunca mais saia desta casa. Eu não quero... Não chore, querida. Nós definitivamente levaremos Mary embora e viveremos juntos, uma grande e amigável família. O coração de Natalie estava pronto para saltar. Ela não resistiu e respondeu à confissão de Tim com um beijo. Afinal de contas, nunca tinha havido amor em sua vida miserável. Sem contar um pobre namorado do vilarejo, e então tudo ficou tão distorcido com a mudança para a capital, o parto, a doença e a morte da mãe, que não havia amor. A mulher se derreteu e se derreteu em ternas confissões, palavras ardentes, e não podia acreditar em sua felicidade. No dia seguinte, Natalie e Tim foram ao orfanato para visitar Mary. A princípio, a diretora foi teimosa e não queria deixá-los entrar. Disse que eram estranhos e que isso não era permitido. Mas quando viu os resultados da perícia genética, ela mudou de tom, se envolveu
e trouxe a menina. A pobre garotinha perdeu ainda mais peso e parecia ainda mais maltrapilha quando viu Natalie e imediatamente correu para ela, subiu em seus braços, abraçou-a pelo pescoço e gritou: "Tia Natalie, você veio me buscar? Me leve embora daqui! Isso aqui é ruim! As meninas estão me machucando, elas brigam e tiram meus brinquedos." A criança chorava amargamente e o coração da mulher estava despedaçado. Ela beijou suas bochechas, enxugou os olhos, descascou sua tangerina doce e sussurrou: "Eu vou levar você embora, eu prometo. Não vou deixá-la aqui. Minha garotinha, minha pobre garotinha." Mary continuou balbuciando, olhando em seus olhos. "Tia Natalie, onde estão minha mamãe e meu papai? Por que eles não me levam embora? Eu quero ir para casa. Eles não me amam mais?" O coração da mulher afundou. Ela queria gritar: "Eu sou sua mãe! Eu sou sua mãe!" Mas Tim a deteve com um olhar e começou a dizer calmamente à menina: "Não, Mary. Sua mãe e seu pai a amam muito. Como poderiam deixar de amar uma menina tão maravilhosa? Mas por acaso, eles estão longe agora e não podem voltar. E Natalie e eu a amamos muito, e Ethan sente muito a sua falta. Vamos levá-la para nossa casa por enquanto, e você vai brincar e passear com o Ethan novamente, como fez na festa de aniversário dele, lembra? Você virá morar conosco?" A menina acenou com a cabeça e se agarrou com confiança a Natalie, que a levou até as crianças para distraí-la da conversa com o superintendente. Tim tentou persuadi-la. "Bem, você vê como a menina se sente atraída por nós, como ela se sente mal aqui. Ela é uma criança do lar. Deixe-a ficar em nossa casa por um tempo, sob minha responsabilidade. Sou um homem de negócios com boa reputação. Você provavelmente já comeu nossos bolos, Delight e Kavkas. Vou pedir a um advogado para preparar a papelada amanhã, e ele fará com que Natalie seja reconhecida como mãe e Mary como herdeira. Ela é filha dele. O que Mary está fazendo aqui esperando por nós?" O superintendente decidiu atender aos desejos de Tim e permitiu que Mary ficasse em sua casa por enquanto. O homem alegre entrou na sala de jogos e pegou Mary em seus braços. "Bem, boneca, fiz um acordo. Vamos tirá-la daqui agora mesmo. Você está pronta?" A menina bateu palmas com alegria e gritou: "Hooray! Estou indo para a casa da Natalie e não vou mais comer esse ensopado de repolho nojento. É muito ruim." Ethan estava muito feliz pelo fato de sua namorada agora morar com eles, porque era mais divertido fazer tudo juntos, brincar, comer e correr. Natalie se acostumou rapidamente a cuidar dos dois meninos ao mesmo tempo. Ethan, depois da morte de sua mãe, estava tão carente do calor, da atenção e do afeto das mulheres que se sentiu atraído por Natalie. Tim já havia se esquecido de como é bom ter uma mulher favorita, filhos, uma mesa posta e um jantar farto esperando por você em casa. O advogado sabia o que fazer e depois de um mês de nervosismo e de passar pelos tribunais e instâncias em que Natalie se tornou e pelos documentos da mãe de Mary, a menina foi oficialmente reconhecida como herdeira e agora possuía todos os bens e todas as propriedades móveis e imóveis dos cônjuges falecidos. Mas como a menina ainda era muito jovem, Natalie, como sua própria mãe, podia se desfazer de tudo. Assim, de mendiga, ela se tornou uma mulher rica em um instante. Agora, a mãe de Tim não a desprezava. Pelo contrário, seus pais acolheram a nora, cuidaram da neta e visitaram o filho com frequência. Natalie estava quase feliz, exceto por uma coisa. Ela se sentia atormentada e não sabia como contar a verdade para a menina, que a mãe com quem ela morava não era sua mãe, que seu pai havia morrido e que ela era a verdadeira mãe. É possível explicar uma coisa dessas para uma criança de 3 anos? A mulher decidiu consultar Tim. Eles pensaram sobre o assunto por um longo tempo e então ele disse: "Querida,
Eu entendo como você não vê a hora de a Mary chamá-la de mãe, como isso é importante para você, mas ela é muito jovem para entender e aceitar notícias tão difíceis sobre seus pais. E se ela se fechar? Você se lembra do que Ethan teve com o estresse? As crianças são muito vulneráveis. A psique delas não está preparada para isso. Não traumatize a criança, por favor. Apenas ame-a com todo o seu coração e, com o tempo, você se tornará uma mãe para ela de qualquer maneira. O tempo cura, apaga todas as coisas ruins da memória. Sua filha crescerá, irá para a escola, e então lhe contaremos tudo. Tenha paciência, minha querida, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Natalie abraçou seu amado e concordou. Você é muito sábio. Eu tenho sorte. Você tem razão. É melhor não incomodar minha filha. Nós apenas viveremos, amaremos nossos filhos e será o que for. O tempo passou, os anos voaram, e Ethan, na terceira série, já leva sua irmã Mary, uma alegre e travessa aluna da primeira série, pela mão. Natalie acena para eles, manda um beijo e Mary grita para ela: Tchau, mamãe! O papai vai trazer um bolo do trabalho para casa hoje? O meu favorito com creme de morango? Muito bem, vamos embora. Natalie olhou para sua criança agitada favorita, para o Ethan adulto, e se sentiu tão bem e aquecida. Como ela amava seus bebês, Mary há muito tempo já a chamava de mamãe, não perguntava mais sobre seus pais e todos estavam felizes. Agora Natalie não era uma mendiga, mas a esposa de um empresário, tinha uma aparência muito cara e bem cuidada, encontrou sua vocação, ajudava o marido na produção. Ela literalmente adorava o marido e agradecia aos céus por tê-los juntado, porque foi Tim, como um bom mago, que transformou sua vida miserável em um conto de fadas.